Bom dia a todos. Eu queria saudar a todos aqui que estão participando dessa roda de conversa, agradecer a todos vocês, colegas, todos os que estão nos ouvindo, e especialmente aqueles hoje que nos honram com a sua presença, que nos fazem sentir gratificados, porque realmente é gratificante hoje estarmos aqui com pessoas que eu digo que são gigantes. E eu digo que uma pessoa, ela se torna gigante quando ela traz para o outro alternativas, traz sonhos, traz acalento. Então, cada um de vocês aqui hoje é um gigante, porque vocês inspiram outras pessoas. Então, eu queria realmente agradecer, na qualidade de diretora da escola, a Kênia, a Ana Cândida, a Rosália, a Luciane, nossa juíza, e eu deixei por fim o Marcos Mion. E deixei por fim o Marcos Mion porque Marcos Mion, para mim, hoje, e não digo que é para mim, eu estava conversando com ele antes de entrar, dizer que nosso evento teve uma repercussão que até hoje eu nunca tinha visto na nossa escola. E isso se deve não só pela maneira que ele trata o tema, pelo desafio do tema, mas porque hoje ele é a maior voz que ecoa mesmo sobre o espectro do autismo. Eu digo que a voz do Marcos Mion hoje é como um trovão. E eu digo que é um trovão porque eu costumo dizer, e o padre Antônio Vieira, ele diz assim, a voz do pregador é como um trovão, e é um trovão do céu. Por quê? Porque ele assombra e faz tremer o mundo inteiro. Então, esse é o Marcos Mignon. O Marcos Mignon aqui, Marcos, eu queria dizer para você que, para nós, isso aqui começou como se fosse um sonho. Então, até isso, a sua presença representa a realização de um sonho. Representa para nós dizer assim, olha, sonhar é possível, sonhar é necessário e sonhar se realiza. Então, você estar aqui demonstra que sonhar realmente se realiza com a sua vinda. Para nós, no começo, era um sonho que talvez nós pensássemos que não fôssemos alcançar. E aqui está a realização de um sonho. Então, até essa lição você está nos trazendo hoje para quem está nos assistindo. E eu não posso, Marcos Mion, deixar de dizer, eu estava conversando com ele, de tietar, que o Marcos Mion, porque quando a gente tem alguém que é motivo de orgulho, a gente quer proclamar ao mundo inteiro. Então, o Marcos Mion também, permitam-me a quem nos assiste, o Marcos Mion tem raízes aqui no Piauí, e por isso é ainda maior o significado da sua presença, porque os avós do Marcos Mion são do Piauí. A mãe do Marcos Mion é Chaide. O avô do Marcos Mion, que é Salomão Azar Chaide, era irmão do meu pai, Jorge Azar Chaide. Então, com mais razão, aqui a presença do Marcos para nós, sobretudo para o Piauí, é gratificante. Então, meu muito obrigado a todos que nos honram, que eu sei que o Marcos Mion está fora do país, mas olhem a grandiosidade dele, assim mesmo. Ele veio aqui falar de um tema que eu digo que atinge a todos, não é só aqueles que têm uma família, não, é a todos. Nós somos parte de um todo. No momento que a gente secciona, aí nós não fazemos mais parte desse todo, nos isolamos e não contribuímos para o crescimento de cada um de nós. Então, Marcos, Kênia, Rosália, Ana Cândida e também Luciane, meu muitíssimo obrigada. Minha gratidão, a gratidão da escola.
E agora eu passo a palavra para a nossa, né, para o nosso astro, nosso ídolo, Marcos. Doutora, faça só as perguntinhas. Já é para Ah, deixar. mas antes eu aproveito até para agradecer suas palavras, Eliana. Sim, Chaibe, com muito orgulho. Fui muito menos até o Piauí do que eu gostaria, mas sinto as raízes, sinto o calor, tanto humano quanto da terra. E é um lugar Verdade. que eu tenho o maior apreço, um maior carinho. E aproveito para dar bom dia para todos, dizer que é um prazer sim estar aqui, é uma honra poder estar ao lado de pessoas que vivem ah, buscando oportunidades para levar conhecimento sobre o autismo, que é a minha causa, é o que eu vivo todos os dias da minha vida. Então, agradecer a todo o pessoal da escola, Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, você, Eliana, a Luciane, Washington, Marcelo, Érica, Ana Cândida, Rosália, Kênia, Regina. Prazer enorme estar aqui com vocês. Marcos, eu vou repassar para você, eu não sei se seria para iniciar ou não, duas perguntas. Como é uma roda de conversa, então eu queria passar para você duas perguntas, Sim. tá? Me permita que leia. Que aprendizado você teve recentemente, depois de muitos anos, claro, que se você tivesse tido esse aprendizado antes, né, teria sido de grande importância na melhoria do convívio com seu filho? Essa é a primeira pergunta. Ah, E a segunda, já posso... Não, deixa eu responder logo a primeira. Tá, Já estou no foco aqui, já é tá. uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa, porque o diagnóstico de autista, e agora eu estou falando aqui de quem vive o autismo de fora para dentro, ele pode causar diversos sentimentos, sentimentos misturados, sabe? E muitas vezes ele pode ser duro, ele pode ser difícil. Eu recebo, nossa, centenas de milhares de mensagens semanalmente de famílias, de pais, mães que recebem o diagnóstico, que já têm o diagnóstico. A gente sabe que hoje nascem uma a cada 54 crianças, ou seja, uma incidência muito grande. E eu acho que pela minha posição, eu hoje meio que virei um top of mind do assunto. Assim, quando as pessoas recebem o diagnóstico, a primeira pessoa que vem à mente sou eu. Então, começam a me seguir, mandam um recado, mandam mensagem, e eu vejo a diversidade de sentimentos que as pessoas que vivem com autismo de fora para dentro sentem. Confesso que existe uma melhoria enorme. Eu acho que está mudando o shift da forma que as pessoas encaram o autismo. Se eu, com toda a humildade do mundo, se eu tiver um dedinho nessa história, eu me sinto extremamente orgulhoso, mas alguns anos atrás, quando eu comecei a falar sobre o autismo do meu filho Romeu, e as pessoas se identificavam, elas sempre vinham falar comigo com muito pesar, muita tristeza. E eu não exagero ao afirmar que eram 100% das pessoas que vinham com uma tristeza muito grande, um medo, uma falta de conhecimento, uma falta de saber o que ia ser da vida delas, uma total falta de brilho no olhar, de esperança. Eu acho que hoje em dia essa porcentagem diminuiu para, sei lá, eu diria assim, em torno de 20%, porque a enorme, esmagadora maioria de pais e mães que me procuram vem com brilho no olhar. Eles dividem comigo o que eu chamo de uma bênção, que é poder conviver com o autismo. E eu ouço essas frases sempre. Eu fui escolhido como você, eu fui abençoado como você, Deus me escolheu, eu sou guardião de um anjo, eu tenho um filho dentro disso, eu tenho um filho como o seu, agora eu vou poder viver as coisas que você vive, agora eu vou poder sentir o amor que você fala, que você sente com o seu filho. Então, só essa mudança de perspectiva, ela é muito rica e ela é muito produtiva. Ela é muito produtiva no sentido da gente acabar com preconceito, no sentido da gente viver em igualdade. Óbvio que isso não tira a realidade da vivência, a realidade das coisas. Não é simples, não é fácil, mas é o que eu sempre falo. Eu poderia vir aqui, assim como todas as pessoas que convivem,
com o espectro de alguma forma e fazer só uma lista das dificuldades. Eu poderia tranquilamente passar horas aqui falando o quão difícil é, tudo que a gente tem que abrir mão, tudo que a gente não entende, tudo que a gente sente uma disruptividade na conexão pai e filho. Poderia falar horas sobre o quão difícil os problemas, mas eu acho que, para mim, todos esses problemas, todas essas dificuldades ficam muito pequenas perto dos benefícios, perto do amor, perto da riqueza, perto da elucidação que é conviver com o autismo. Então, respondendo à sua pergunta, eu sempre, desde o primeiro momento, tive essa felicidade, né? Diferente das pessoas que eu já mencionei que me procuram com pesar e com tristeza, eu nunca senti isso nem um minuto da minha vida. Isso nunca fez parte da minha personalidade, do meu dia a dia. Então, eu sempre tive um approach muito positivo em relação ao autismo, em relação à minha relação com meu filho. Nunca nem por um segundo me faltou orgulho dele, nunca nem por um segundo me faltou amor, dedicação. Então, quando eu penso no que o que eu aprendi recentemente que poderia ser diferente, eu acho que no momento que a gente entende o verdadeiro objetivo que vai trazer crescimento para os neurotípicos, não é pegar o seu filho autista, seu parente autista e adaptar ele ao nosso mundo. Essa é a grande diferença. Nós temos que adaptar o nosso mundo a eles. Não porque eles não tenham capacidade de aprender, eles têm, estão aí desde sempre, convivendo com a nossa intolerância, convivendo com o nosso preconceito, convivendo com a nossa falta de informação, com o nosso egocentrismo de olhar só para nós e não identificar as dificuldades do próximo. Convivem bem e vão se continuar convivendo. Mas o meu apelo aqui, ele é para os neurotípicos. Nós podemos melhorar muito adaptando o nosso mundo aos autistas. Nós temos muito a aprender. Nós podemos elevar a qualidade do nosso dia a dia, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa alma, do nosso espírito, por mais difícil que seja. Aí você pode falar, como é que eu vou adaptar o mundo, o meu dia a dia, a um autista severo, não verbal ou violento, ou que me bate? Eu afirmo categoricamente que sim. Todo ser humano que tem que conviver com qualquer situação de deficiência, com qualquer situação de condição, de transtorno, se ele tira as projeções que existiam antes para qual seria a relação dele com seu filho ou sua filha, e ele encara a sua realidade, ele vira dono da sua verdade, ele vai evoluir, ele vai aprender. E o que eu quero dizer com isso? Que existem uma incidência enorme de pais que vão embora. A gente sabe disso. O abandono, a separação, o divórcio em famílias com filhos autistas é enorme. E sim, a incidência de pais que vão embora, de pais que abandonam filhos, já é gigantesca. De pais que abandonam filhos autistas é igualmente enorme. Então, você não aceitar ou não abraçar a sua verdade pode parecer, entre aspas, aqui eu faço questão de dizer isso entre aspas, pode parecer fácil. Você simplesmente vira as costas e vai embora. Mas a verdadeira evolução de um ser humano é ficar. É sempre encarar, é sempre aprender, é sempre você conseguir significar o que está acontecendo na sua vida. Tentar resumir aqui para ser mais breve, mas, por exemplo, no momento que você recebe o diagnóstico que seu filho faz parte do espectro autista, você tem que automaticamente abandonar todos os sonhos que você tinha, todas as projeções que você teve. Eu vou jogar bola com meu filho, eu vou fazer isso com meu filho, vou fazer isso com minha filha, vai ser assim. Esquece, você tem que esquecer tudo. E eu consegui perceber que os pais e mães que conviviam com esse pesar é que eles ainda estavam apegados a sonhos antigos, eles não estavam encarando a sua própria verdade, eles estavam abraçando, sendo donos da sua verdade. E Deus
Deus, ele sabe de tudo e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, se ele faz assim e de repente o seu filho, que você projetava que fosse isso ou aquilo, nasce dentro do espectro autista, tanto leve quanto mais severo, áspero, seja o que for, é sua obrigação entender o propósito de Deus para você. É sua obrigação abandonar todos os sonhos que você ou previsões que você tinha e encarar a sua realidade. Só assim você vai conseguir entender a beleza. Só assim você vai conseguir entender o quão a evolução de alma, de espírito, de ser humano que existe em conviver com alguém que tem alguma dificuldade no seu dia a dia. Ainda mais quando essa pessoa é o objeto do seu maior amor. Isso é que você mais ama no mundo, no planeta. Não tem como, se você abraça e é dono da sua verdade, não tem como você não se desconstruir e reconstruir um ser humano de verdade. Então, eu falo isso porque é minha experiência. Eu era extremamente egocêntrico, eu era um cara que só pensava na minha carreira, era uma carreira sempre foi, graças a Deus, rapidamente muito bem sucedida, e eu não tinha nenhuma intenção de sequer parar para significar, para pensar, para olhar para o próximo. Olhar para o próximo, sim, eu sempre tive isso, porque isso veio de berço, mas era uma questão de ajudar o próximo sem, de fato, ter a empatia. A compaixão sempre existiu. A compaixão é você conseguir olhar para o próximo e você se identificar, e você identificar o seu semelhante. Agora, a empatia é o que faz você se mexer, é o que faz você, de fato, colocar a mão na massa, mudar a vida das pessoas, ser importante, ser útil para a sociedade. E eu entendi o meu propósito muito rápido. A gente tem muitas missões na vida, muitas. Eu falo de mim como exemplo, o entretenimento é uma missão, a arte é uma missão, lutar pela arte no teatro é uma missão, levar a diversão para as pessoas é uma missão, mas propósito a gente tem um só. E propósito, ele se identifica da seguinte forma: o propósito, a missão é o que você faz porque você gosta, porque você ama, porque você entende. Mas o propósito você faz porque os outros precisam que você faça. E eu entendi o meu rapidamente. E isso me fez muito bem, isso me fez evoluir como ser humano. Então, se eu pudesse olhar para trás, eu falaria isso. Não gaste tempo tentando encaixar o seu filho autista dentro das normas de convivência social, normas de convivência sociais da sociedade neurotípica. Mude você, mude a sua sociedade, mude a sua casa, mude o seu âmbito, mude o seu bairro, adapte ele ao autista, porque com certeza nós vamos evoluir, aprender e melhorar muito como seres humanos. Muito obrigada, Marcos. É engraçado ouvindo você falar, Marcos, eu estava lendo, e é impressionante como ele diz tudo o que você coloca. Eu ouvi uma palestra de um autista que chama Sinclair, que ele deu em Toronto, e o nome da palestra dele começa assim: não chore por nós. Exatamente. Ele inicia assim: você não perde uma criança para o autismo, você perde uma criança porque aquela que você esperou, ela nunca chegou. E todo o discurso do Sinclair é exatamente o que você coloca. Que bom, vou atrás até para assistir. Mas eu acho que quem vive com autismo com o coração aberto, sabendo que a partir de agora esse é o seu mundo, sente isso. Então vamos lá, que a gente tem que ouvir o Marcos, né? Então vamos lá. Marcos, tá. Que mensagem você deixaria para pais que recentemente descobriram no seu filho o diagnóstico, né, de autismo, mas principalmente, eu digo, aqueles que não dispõem de condições, aqueles que não dispõem, por exemplo, estamos aqui no Piauí, e que as condições não só materiais, mas a gente sabe que o autista ele precisa também de uma série de outros
né, da medicina mesmo, do neuro, do fisioterapeuta, enfim, é um aparato enorme, digamos assim, para que ele se desenvolva. Nós estamos aqui, não deixamos de estar no Piauí, né? Então, onde as famílias são mais carentes, onde aqui não se tem tanta, eu não diria nem política, que eu não quero entrar nessa seara, mas condições mesmo da medicina, digamos assim. Então, que mensagem você deixa de alento para essas pessoas? Eu acho que não, isso não é uma condição exclusiva do Piauí, infelizmente, é uma condição do nosso país. A gente tem exemplos de países considerados de primeiro mundo, desenvolvidos, que realmente oferecem condições incríveis para os autistas evoluírem em termos de terapias, tratamentos. Não é uma realidade brasileira ainda, apesar da nossa batalha, e eu sou um eu luto assim por poucas coisas, porque eu acho que a luta tem que ser focada, e o meu ativismo ele é todo relacionado ao autismo. Vocês sabem bem que uma das coisas que acontecem na nossa sociedade é as causas buscando visibilidade, acionam artistas para tentar pegar um pouco do público desse artista, para chamar awareness, né, para chamar atenção para a causa. E então a gente está muito acostumado, a gente vê numa sociedade, a gente vê muitos artistas assim posando com uma camiseta, mas que ele não tem a menor ideia do que ele está representando ou que aquela condição que está escrita na camiseta realmente é. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a causa tem que ser verdadeira. E eu acho que se todo mundo fizesse um exercício, eu digo todas as pessoas que têm poder de voz, fizessem um exercício para identificar qual é o seu propósito, todo mundo vai achar um. Ninguém tem uma vida tão perfeita, tão alecrim dourado, a ponto de falar, nossa, não tem nada, nenhuma causa, nenhum transtorno, nenhuma deficiência perto de mim. Meu Deus, nossa, não existe, não existe. A incidência é enorme em qualquer família. Então, se todo mundo, todos os artistas tivessem esse tempo e essa humildade, e eu digo mais, essa humildade de assumir, porque até parece, muitas vezes as pessoas falam, nossa, o Marcos Mion é a maior voz do autismo, ele representa o autismo. E eu falo, até parece que o autismo começou comigo e com meu filho, né? Deus chegou e falou assim, vai começar com você, tá? Onde estão os outros? Onde estão os que vieram antes? Então você tem que ter a humildade de poder assumir a sua verdade, como eu gosto muito de falar isso, ser dono da sua verdade, e entender que por mais que você ache que você pode passar uma imagem, entre aspas, muitas aspas, de perfeição, querendo esconder qualquer transtorno ou condição, está sendo extremamente injusto, não só com a sociedade, mas principalmente com a pessoa em questão. Então, eu falei tudo isso porque para falar da minha luta, do meu ativismo em cima do autismo, em cima de políticas públicas. Elas são necessárias. Não vamos entrar na questão da política, mas elas são necessárias num país como o nosso. Então, se todos que têm o autismo, de certa forma, dentro da sua vida, e hoje em dia eu sei que são vários, porque todos já me procuraram, muitos para agradecer, muitos emocionados, falando que eu tive a coragem que eles não tiveram. Se todos, de fato, se juntassem a mim nessa luta, talvez a gente conseguiria até resultados maiores do que o que a gente já conseguiu, que não foram poucos, conseguimos muita coisa já para o autismo, muito. Mas, obviamente, ainda estamos longe de conseguir o aceitável, né? A Kênia sabe muito bem disso, ela acompanha bastante toda essa minha batalha, a batalha que eu faço junto com a Fátima Dequan, junto com a Berenice Piana, que eu considero minhas mentoras dentro do ativismo do autismo. Então, nós lutamos, sim, pelas políticas públicas, pelas leis. A gente precisa, sim, que o governo enxergue o povo. A gente, em São Paulo, acabou de conseguir aprovar uma lei onde os seguros são obrigados a cobrir todas as terapias para os autistas. Isso é só em São Paulo. Isso teria que ser um exemplo para todo o país. Eu falei bastante já sobre isso e vou continuar falando. Agora, praticamente, a minha dica é:
nós hoje conseguimos buscar informação. A gente tem as redes sociais que nos dão ferramentas para o autoensino. Cuidado, que existe muita gente falando besteira na internet, óbvio, em qualquer setor, não só no autismo. Existe muita gente vendendo cura, vendendo tratamentos milagrosos. Isso você tem que fugir dessas pessoas. Fugir dessas pessoas. Mas existem pessoas que fazem um trabalho muito bom. No Instagram, a própria Kênia, que está aqui, é uma pessoa que, se você acabou de receber o diagnóstico, ou você convive com autismo de alguma forma, você tem que seguir a Kênia. Você tem que ouvir a Kênia. Junto com a Kênia, tem outros perfis que também fazem parte da comunidade pro autismo, que é a minha dica principal para todos. É o grupo do Facebook que eu fiz dentro do meu perfil, todo voltado para autismo. São mais de 266 mil pessoas inscritas falando sobre autismo diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem um time de moderadores para dar conta dessa loucura. A Kênia, sem dúvida nenhuma, a principal delas. A comunidade pro autismo não existiria se não fosse pela Kênia, se não fosse pela Fátima, se não fosse pelo Fernando, pela Letícia, por todas as pessoas que estão lá diariamente. E essas pessoas, inclusive, também fazem parte das dicas que eu tenho para vocês. A Kênia no Instagram é @autismomake. A Fátima é @FátimaDequan. Se você for no meu perfil, você vai achar todos eles. O Fernando faz o @autismobr. Recomendo também a Carla, que faz o @autismolegal. A Carla é uma advogada, ela fala sobre os direitos que os autistas têm, que nós conseguimos conquistar. Ela fala, ela tira dúvidas, ela faz lives, porque tem bastante coisa que você pode batalhar, que são leis já conquistadas, benefícios conquistados. Então, dentro do Instagram tem gente muito séria que vive o autismo 24 horas e pode ajudar. A gente pode buscar informação, porque uma coisa eu falo, ninguém pode ter o título que for, especialidade que for. No dia a dia, na evolução diária de uma criança, ninguém sabe mais do que pai e mãe. Ninguém. Mãe, mesmo sendo pai, eu tenho que confessar, mãe principalmente tem um instinto que vale mais do que qualquer curso. Óbvio que os cursos, as terapias, elas são fundamentais, mas caso você não tenha condições, ouça seu instinto materno, ouça, você vai conseguir entender seu filho, você vai entender que seu filho está falando com você, ele está se comunicando, por mais que pareça que não. Existem livros, a gente consegue esses livros online hoje em dia de graça, ou esses perfis que eu falei também, ou a própria comunidade pro autismo no Facebook. Vai na casa de alguém que tem um Wi-Fi, faz uma conta no Facebook, entra, vai no meu perfil, que é facebook.com/marcosmion, lá você vai achar esse grupo, lá você vai ter alento, lá você vai ter informação, lá você vai ter pessoas que vivem essa realidade 24 horas por dia, e é muito legal ver a comunidade se ajudando, a comunidade dividindo experiências. Então, sim, as terapias são fundamentais, elas são necessárias, mas caso você não tenha condições, a autocapacitação, que é você se preparar e, entre aspas, se ensinar, se munir de conhecimento, hoje, com a internet, é possível. Não estou falando que ninguém vai tirar um diploma, pode até tirar um diploma um dia, online, que seja, mas vai conseguir dar conta de proporcionar para o seu filho um dia a dia mais saudável, vai proporcionar para você mesmo uma convivência mais harmoniosa, porque, como eu falei, nós sabemos, não é fácil. E não é fácil todos os dias. Mas também todos os dias é lindo. Todos os dias a gente consegue colocar os pés num plano onde as coisas fazem sentido, porque as coisas são baseadas no amor. O autismo traz uma condição para as pessoas que o têm de sentir muito intensamente, seja qual for esse sentimento. Então, quando vem a alegria, é uma alegria que nem cabe no corpo, tem que ser extravasada. Quando vem uma tristeza, não é charme, ou não é uma frase que usam hoje, não é mimimi, não.
é pânico, é real. Os sentimentos são muito verdadeiros e muito intensos. Para os neurotípicos conviverem com a neurodiversidade, é uma bênção, é uma aula de como você ser um ser humano melhor. Eu convivo com uma criança que exige o melhor de mim todos os dias. Que bênção é isso, né? Imagina você conviver com alguém que olha, que exige, que pede. Eu não estou falando que é fácil. Eu sempre gosto de falar isso, tá? Quem já me viu falando, já viu eu falar isso várias vezes. Já perdi a cabeça, fico nervoso. A gente sabe que não é fácil. Mas quando a gente para e realiza, é uma bênção. Todos os que são, de fato, entre aspas, tá? Essa palavra, não, eu não vou nem usar essa palavra para não dar problema, mas todos que convivem com autismo ou que são encantados pela convivência com o autismo são pessoas que têm a sorte de poder significar a sua vida e não ter uma vivência rasa, ter uma vivência vazia. Muito obrigada, Marcos. Eu acho, como eu disse, suas palavras são realmente alentos e a gente pode ver que mesmo aqui, né, no Piauí, sem nada, me parece que a grande saída é realmente o amor e a gente perde, né, essa possibilidade de amar verdadeiramente quando você esconde seu filho. E o que a gente não percebe é que hoje, dentro do nosso mundo, perto de nós, com pessoas que têm diplomas, ainda escondem o seu filho. E isso é uma coisa que a gente tem que batalhar para ser execrada, terminada. Isso é inaceitável. É inaceitável. Muita gente fala que me admira, ou tem uma admiração pela minha história, por tudo que eu construí. Eu falo, então você tem que admirar meu filho, porque se não fosse ele, eu não teria metade, eu não seria metade do homem que eu sou, eu não estaria onde eu estou. Ele, quando eu falo que dá significado, é dar um propósito, é dar um significado para sua vida. É você conseguir todos os dias fazer um exercício que não é fácil, é o exercício de ser melhor, é o exercício de dar valor para as coisas que importam. E as coisas que importam nem sempre são gostosas. Tem muitas coisas difíceis. Não é sempre divertido, mas é profundo. E os seres humanos precisam de profundidade. Ainda mais no mundo fútil de hoje que a gente vive. A gente tem em todos os aspectos, tá? É fútil em todos os aspectos. Então, quando a gente convive com alguém que tem profundidade, como, por exemplo, no caso do meu filho, o Romeu, ele faz contato visual. E ele me olha com uma profundidade abismal, assim. Então é uma bênção enorme. Se eu pude chegar até as pessoas que estão aqui assistindo de alguma forma, eu resumiria simplesmente dizendo que acredite na bênção que é viver com autismo. Eu falo isso com a minha experiência. Nos Eu tornamos queria pessoas pegar melhores. uma parte Nós, nessa sua fala, Marcos, dizer o seguinte: eu já comecei, eu descobri o autismo do Arthur com 2 anos. E eu nunca, por nenhum segundo, escondi de ninguém que meu filho era autista. Pelo contrário, eu sempre fiz questão de chegar e falar e conversar sobre isso com todo mundo. E eu, às vezes, quando eu encontro uma família que está meio querendo esconder isso, eu entendo o processo de cada uma, porque às vezes assim você admitir aquela realidade para você mesmo já é complicado. Então você ainda está nesse processo para você falar para os outros. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai, né, desmoronar na frente da pessoa, a pessoa não quer falar. Mas assim, eu acho que admitir, explicar, ele só tem a somar. Sempre foi muito, muito positivo, na minha vivência inteira, chegar com a informação sobre o fato do meu filho ser autista antes. Então, assim, eu acho fundamental você, já desde o início, assumir
que existe o autismo e tentar explicar o que a pessoa pode estar estranhando, porque isso é normal. Concordo plenamente. A gente tem que, exatamente, já falar de antemão, ter orgulho nisso. E a Kênia quer falar, né, Kênia? Pode falar. Não, Marcos, era só um script do nosso combinado aqui. Não precisa se preocupar, não. É que eu ia ser a próxima depois de você, mas eu tô esperando você concluir, fica tranquilo. Eu gosto de ouvir você falar e eu tenho que ir, então eu quero ouvir você falar e na sequência eu vou. Que bom, obrigada, Marcos. Você me emocionou demais na sua fala. Eu aqui dispenso qualquer elogio, porque os elogios a você já são subentendidos, né? Então, mas a sua fala hoje me tocou profundamente, porque quantas vezes eu já fui excluída, expulsa dos lugares, e recentemente fiz um post que viralizou, até te mandei, acho que você não conseguiu ler, falando que eu fui expulsa da escola com 13 anos de idade, que disseram que eu não tinha condição de aprender mais nada, que eu deveria ir para casa. E hoje, né? Então, já aproveitando o gancho, me apresentando, sou escritora, com 3 livros publicados, palestrante, já fui colunista de revista, fui capa de revista, já fiz entrevista com pessoas incríveis, como Marcos Mion, Fátima Dequante, Berenice Viana, e sou consultora em autismo, dou consultoria para empresas, para famílias, e para mim não existe limite. E hoje, aos 38 anos de idade, eu posso dizer que eu estou começando a vida, porque tem muito mais para conquistar. Mas ter o reconhecimento dessa forma, como você fala, essa intensidade, esse respeito, esse amor, esse olhar, realmente nos coloca no nível ser humano, coisa que muitas vezes quem não entende o autismo nos coloca num nível sub-humano, e isso é muito triste, isso dói. Então, aproveitando, né, a sua fala, eu queria dizer para as pessoas, em primeiro lugar, hoje a nossa comunidade, a sua comunidade para o autismo Marcos Mion, já passa dos 270 mil membros, é um número que cresce diariamente. Eu nem sabia, tá vendo? Fala, é nossa comunidade, é nossa. É incrível, assim, 270 mil membros mais, 270,4 mil membros mais precisamente, né? E é incrível, e eu digo assim, o Marcos Mion, ele foi o cara que acolheu a causa, e como ele disse, existem outros artistas sim que têm filhos, que têm familiares com autismo. O Marcos foi o primeiro cara que me escutou, que me deu voz. Eu já tentei diversos outros artistas, tentei contato, tentei entrevista, não consegui, porque eles simplesmente não abrem, né? Não querem abraçar a causa, porque vira uma vitrine, né, Marcos? A gente convive com isso diariamente, você sabe. A gente aqui não exalta os ataques porque eles não merecem a nossa atenção, mas eles são quase que diários. Então, é de muita coragem a pessoa abrir o coração e falar tão abertamente assim de autismo, como o Marcos fala. E uma coisa que eu digo assim, como vocês começaram falando, né? A questão do diagnóstico, da família. Muitas vezes dói o autismo e as mães sentem o que elas chamam de luto, porque realmente se perde aquele ser humano que ela idealizou. E ela tem que construir um amor com base nesse filho que chegou. E qual é a dor que essas mães sentem? Não é a dor de ter um filho autista, é justamente o medo do que a sociedade vai vir a fazer com aquele filho autista. O meu filho estuda numa escola que tem uma inclusão maravilhosa, mas sofre bullying. Eu tenho todas as qualidades que eu já tenho, toda a segurança que eu tenho para abordar o tema publicamente e ainda sofro bullying. Então, é complicado quando a gente fala que uma mãe sentiu a dor, ela sente na verdade a dor do medo do que vai acontecer. E uma coisa que eu digo é para que essas mães aceitem essa dor, porque muitas vezes é mais fácil a gente esconder, a gente diminuir que aquela dor existe, mas ela vai ficar latente. Em algum momento ela pode sair. Então, ok, recebi um diagnóstico, estou triste, está doendo, sente e depois liberta e vira esse guerreiro. O Marcos não chegou a passar por essa fase por ser um ser humano extremamente iluminado, um exemplo para todos nós, é claro, mas para que se tornem tão guerreiros quanto ele, né, que tenham esse amor, esse olhar, para que vocês possam, de fato, se libertar disso, é acreditar, sim,
que realmente o mundo não vai se tornar autista. A gente vai lutar, a gente vai conscientizar, a gente vai criar políticas públicas, mas nós autistas, falo eu enquanto autista agora, tá? Muito sofri todos os tipos de abuso que um ser humano pode sofrer. Mas quando foi que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje? Quando eu entendi que eu não seria igual a ninguém. Isso não quer dizer que eu vá sair xingando todo mundo. Como o Marcos falou e me emocionou demais, a emoção quando vem, ela transborda. A dor também, ela é intensa. Mas eu aprendi a passar isso de forma sincera, sem agredir. Então, poder conviver com as pessoas, mas eu entendo que eu, por exemplo, estou aqui no TRT, né? Já fiz faculdade de Direito, metade, fiz faculdade de Educação Física, metade, não consegui concluir, né, pela sensibilidade sensorial, pela dificuldade de socialização, que hoje já está bem melhor, mas eu considero que não foi um conhecimento perdido, só que eu entendi que eu não ia ter um diploma. Eu não precisaria de um diploma para ser quem eu sou. E os filhos das pessoas estão assistindo, assim como o filho do Marcos, o filho da doutora Luciane, que está, né, que tá aqui também, não vai precisar de um diploma se ele não conseguir. Se ele conseguir, ok, sempre ajuda, com certeza. Mas se não conseguir, o que a gente tem de essência dentro da gente vale muito mais do que muito diploma. Então, essa talvez seja a lição. E da segunda parte que o Marcos falou, dos pais terem ser autodidata, né? Realmente, eu sempre falo isso também. São 30 minutos dentro de um consultório, 24 horas e 30 dentro de casa. Aí você pensa, mas tem 12 horas da noite, a criança não dorme? Dorme, mas a mãe não dorme. Eu sou autista e sou mãe de autista. Essa noite eu entrei 3 vezes no quarto dele, para ver se ele estava respirando, se ele estava tapado, se o ar dele continuava ligado, se não tinha barulho vindo da rua. Por quê? Porque qualquer coisa pode virar a chave e fazer a gente sair do que a gente estava programado. Então, pais, tem médicos, como o médico do próprio Romeu, não sei se eu tenho autorização aqui para falar o nome, mas médicos como o dele, que dão conteúdo, gente, gratuito na internet. O conhecimento hoje não custa. Claro que se a gente for falar em situação de miséria, da qual inclusive eu vim, onde não existe internet, onde não existe comida, onde não existe acolhimento, essas pessoas precisam de socorro, essas pessoas precisam de resgate, essas pessoas precisam de um olhar mais social para elas. Mas, se você tem condições de assistir esse vídeo, de ouvir esse áudio, você tem pelo menos um 4G. E no 4G você entra no Google, você busca conhecimento e você se forma para transformar o seu filho. Meu filho teve acesso às terapias mais caras do Brasil, mas eu digo para vocês, 23 horas e meia comigo fez toda a diferença. Obrigada, Marcos. Eu avisei vocês que depois que a Kênia começasse a falar, não ia ter nem por que eu estar aqui. Kênia, você é uma luz na vida de toda a comunidade autista, você consegue falar com uma propriedade muito grande do que você sente. É diferente de qualquer projeção de quem vive de fora para dentro, você vive de dentro para fora, você tem uma história muito difícil, muito inspiradora, e o que você traz, a propriedade com que você fala, é fundamental para todos que se interessam pela causa autista. Você falou de uma forma brilhante, você falou muito melhor do que eu, na verdade, que é meia hora num consultório e 23 horas e 30 minutos em casa, era exatamente isso que eu queria falar. Então, sem dúvida nenhuma, isso também mostra como um evento como esse é necessário, um evento como esse pode ajudar muita gente. Infelizmente, agora eu vou ter que ir, mas eu quero deixar mais uma vez aqui o meu obrigado, parabéns, Liana, Escola Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, Luciane, Washington, Marcelo, Érica, Ana Cândida, Rosália, Kênia, Regina. Obrigado, eu que agradeço cada um de vocês, tá? Por um evento como esse, pelo espaço e pela disposição de querer saber mais sobre a causa, de viver a causa diariamente, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo a todos que estão assistindo. Lembrem, se você tem autismo na sua família, você não está sozinho. Entra lá na comunidade pro autismo, como a Kênia falou, já são mais de 270 mil pessoas vivendo o mesmo que você, bom? E acredite, Deus te escolheu, te deu um propósito, você é um cara abençoado, uma pessoa abençoada. Beijos, fiquem com Deus, todos obrigada, vocês. Marcos, muito obrigada. E eu queria só registrar
e me pediram para registrar que o pessoal todo da AMA de Parnaíba, que é o nosso litoral, avisou que está aqui Que assistindo. bom. Parabéns também para todo mundo que trabalha na AMA, um trabalho maravilhoso que eu conheço, fundamental. São essas pessoas que dão as mãos e fazem e lutam, né? Estão na luta com a gente para um mundo mais igualitário. Parabéns a todos, um beijo enorme a vocês. Obrigado, Marcos, um beijo. Muito obrigada. Vamos continuar, né? E agora a Kênia conduz. Desculpe aí, Kênia, o comentário, viu? Imagina, obrigada, doutora, obrigada. Obrigada, Marcos, sei que já saiu, mas quero agradecer aqui a fala dele, obviamente sempre tocante, e essa entrega dele, eu sei que uma hora com ele é um luxo. Eu já tive algumas vezes e sei o quanto é importante, o quanto o tempo dele é corrido, mas o quanto ele é importante para a causa também. Como eu disse, vários artistas não me receberam, ele sempre me recebe, na casa, como eu digo, a casa dele, a página dele, a vida dele, né? Não casa de forma literal, né? A casa que eu digo, quando a gente abre a internet, a gente abre uma janela para o mundo, né? E ele sempre é maravilhoso, então muito obrigada. Eu estou aqui à disposição, vamos continuar a roda de conversa, mas eu quero muito escutar a Ana, que ela tem muita coisa para falar também. Eu estou empolgadíssima para escutar a fala dela, autista como eu. É sempre uma empolgação escutar autistas, me identificar, saber que tem mais gente como eu representando a causa, mostrando a cara mesmo. Então vamos lá, vamos escutar a Ana, bem-vinda. Vamos dar continuidade então com você, querida. Obrigada, Kênia. Eu receio que eu não consiga me falar assim como essa fluidez que você fala. Eu realmente fiquei muito, muito impressionada mesmo. E eu acho que seguir pessoas, vocês tocaram em um ponto crucial, seguir pessoas autistas, seguir pessoas que veem o autismo de uma forma não capacitista é primordial para você entender o autismo e incluir pessoas na sociedade como elas devem ser incluídas. Então, eu acho que tem vários autistas ativistas que merecem nosso apoio, nosso total apoio, e eu posso citar vários, por exemplo, o pessoal da Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. Posso citar a própria Kênia, posso citar vários que são maravilhosos. E essa questão de ouvir o que autistas têm para dizer, porque autistas falam. Mesmo que eles não oralizem com palavras, eles falam de alguma forma, porque eles falam através de uma estereotipia, que, aliás, é um estímulo, né? Eles falam através de uma ecolalia, eles estão dizendo o tempo todo para a gente que querem ser escutados, né? E se a gente não tem essa abertura, esse olhar ampliado, a gente não consegue incluir ninguém, porque as pessoas são diferentes. E o tempo todo a gente está julgando se a gente não abre o olho para as potencialidades de cada um. E aí eu vou me apresentar também. Eu até devia ter me apresentado no começo, mas é porque eu peguei a fala do Marcos Mion e da Kênia, que eu achei maravilhosas. Eu acho que não, eu vou me apresentar. Desculpa, eu já ia emendar outra história. Eu sou Ana Cândida, eu sou pessoa autista, eu fui diagnosticada tardiamente, infelizmente não fui como a Kênia. A Kênia faz aos 9 anos, não foi, Kênia? Eu fui diagnosticada com 30 anos, então eu passei uma vida inteira tentando me encaixar não, tentando me olhar de uma forma mais branda, porque eu mesma me punia, porque eu achava que eu era realmente mimada, eu não queria nada com a vida, como disseram para minha mãe, eu não queria nada com a vida, que eu era retardada, apesar de ser um pouco inteligente. Isso eu escutei demais. Então eu acho que esse percurso, mesmo sem subdiagnosticada, foi importante para que eu mesmo criasse um olhar mais brando em relação a mim, mais humano.
né? Eu acho que se não fosse essa história que eu tenho, eu não teria tanta empatia, que a empatia é tão difícil entre as pessoas hoje em dia, e eu não teria essa empatia, eu não teria essa capacidade de me colocar no lugar de outras pessoas e saber que toda história é válida, né? E eu percebo que falando mais sobre mim, toda vez eu emendo outra conversa, mas eu vou falar mais sobre mim. Sou funcionária pública, eu trabalho na AMA, Associação de Amigos dos Autistas do Piauí, junto com a dona Rosália, que é a presidente que está aqui, vai já falar também. Eu fui cedida, porque logo depois que eu fui diagnosticada, eu fui procurar a AMA, falei com a dona Rosália, e perguntando se tinha trabalho para autistas adultos. Infelizmente, ainda há uma visão de que autistas ficam crianças eternamente, né? Ninguém pensa que há uma quantidade imensurável de autistas adultos tentando falar arduamente das pessoas que estão precisando de ajuda. E eu fui atrás da AMA para saber exatamente, para ter propriedade mesmo, para ter mais propriedade em relação à temática do autismo, porque faz parte do que eu sou, é minha identidade. Eu sou toda a história que eu vivi, eu sou isso. E eu achava extremamente válido e valioso também. Valioso, eu fui redundante, mas acho extremamente valioso você ter contato com outras pessoas autistas. E a AMA me proporcionou isso. Conversar com o pessoal, com ativistas me proporcionou isso, ver vídeos, como a Kine colocou, ir atrás de vídeos, se você tem a oportunidade de ir atrás de vídeos, escute, veja pessoas autistas. E eu percebo que a AMA me abriu um leque de oportunidades. Foi o lugar que me acolheu, um lugar onde eu não tenho receio de ser quem eu sou. Eu não tenho receio, por exemplo, eu não tenho medo de ter uma crise, por exemplo, e ser mal interpretada como uma pessoa mimada, como uma pessoa ruim mesmo. Eu tenho um valor, tá? E a AMA me mostrou isso. Então, eu sou formada em psicologia, tive muita dificuldade para me formar. Inclusive, pensaram que eu nunca tinha me formado, mas eu me formei, gente, eu tenho um diploma. E acharam que eu não tinha me formado porque eu tive muita dificuldade para fazer os estágios. Eu não conseguia interagir e eu também não tinha apoio, eu não tinha um diagnóstico ainda. Na minha época, eu já estou com 37 anos, na minha época de faculdade, eu entrei na faculdade com 16, na minha época de faculdade, não se falava sobre autismo. Para não dizer que não falavam sobre autismo, tinha alguns parágrafos, pouquíssimos parágrafos, num compêndio de psiquiatria, que eu, aliás, devorei, porque foi meu primeiro hiperfoco na faculdade, foi o compêndio de psiquiatria, e tinham apenas alguns parágrafos, acho que 3, e eu nessa época, eu fui identificada, me disseram que eu parecia muito uma pessoa esquizoide. Para quem não sabe, o transtorno de personalidade esquizoide tem certas similaridades com o autismo, mas, ao contrário do autismo, a pessoa não tem uma sensibilidade aguçada para mostrar aquilo que ela pensa em relação ao que pensam dela. Por exemplo, se eu digo, você é feia, aí a pessoa esquizoide não está nem aí. Ou pelo menos não parece estar nem aí. E eu sofria demais. E eu dizia, mas como é que eu posso ser esquizoide se eu sofro demais? Não porque me chamam de feia, mas porque me chamam de retardada, porque me chamam de doida. Eu sofro demais. Então como é que eu posso ser esquizoide? Daí eu comecei a estudar arduamente sobre os transtornos esquizoide. E foi quando eu comecei a ver que no compêndio de psiquiatria o diagnóstico diferencial era síndrome de Asperger, na época. Né? Ainda está em vigor, porque o CID-10 ainda está
funcionando, né? Mas muda a partir do próximo ano. E aí eu percebi que eu poderia estar no espectro, mas essa ideia saiu da minha mente. Então, Ana, você fala muito bem. Deixa eu só te... Nossa, você fala bem, você se comunica bem, sabe? Que existe uma grande diferença entre falar e se comunicar. Você tem uma excelente comunicação. Eu quero aproveitar o teu gancho e te perguntar uma coisa, que eu acho que os outros colegas também querem ouvir. Depois do diagnóstico, eu tenho certeza que para você, tudo isso que você está falando, e eu também sofri, e sofro até hoje, vou te dizer, tá? Muita gente ainda tem atitudes capacitistas. Mas depois do diagnóstico, você não entendeu que, ao invés de se sentir uma pessoa frustrada, você percebeu o quão guerreira você é e você foi muito além do que você poderia ter ido? Não mudou na sua cabeça isso? Falando isso, a questão da importância do diagnóstico, mesmo que tardio. Você deixou de ter aquelas dificuldades, passou a ser uma pessoa vencedora que foi além do que poderia, não é verdade? O diagnóstico realmente me abriu um leque de qualidades em relação de uma visão diferenciada em relação a mim. Eu realmente me perdoei, eu realmente vi que eu não era aquilo que me taxaram na minha vida, né? Que você falou uma coisa muito, muito importante. Kênia, tem uma pergunta para a Ana. Eu ia fazer uma pergunta similar que você fez, né? Porque a Ana Cândida nos relatou a sua vivência do diagnóstico tardio. Então, eu iria perguntar justamente isso: o que mudou, qual foi a chave que mudou, e por onde começar, né? Por onde recomeçar, né? E eu acho que é justamente isso. Primeiro, se perdoando, mudando a ótica, porque ali você não era mais aquela pessoa incapacitada, que não queria nada com a vida. Pelo contrário, você era alguém extremamente capacitada que superava vários limites, né? Então, você acaba de divide essa sua experiência com a gente. Uma pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se você, que também serve para quem também pode nos responder depois, se vocês pudessem falar para a gente, neurotipos, né? Alguma dica na convivência, que tipo de orientação vocês poderiam nos dar, assim, para que houvesse maior harmonia nesse convívio dos dois universos, né? Desses dois universos. Que tipo de... eu falo isso porque, assim, eu sei que muitos autistas não têm a voz que vocês têm. E eu sei que em determinadas situações, se eles pudessem falar, expressar, eles falariam algo, tipo, poxa, compreendam que o meu universo não é o universo de vocês. Compreendam que a minha ótica não é a ótica de vocês. Então, que tipo de orientação, sei lá, de dica para nós, neurotipos, né? Que vocês poderiam dar. Ana, depois a Kênia pode também dar opinião. Eu acho que eu acho que foi o Marcos, eu acho que a Kênia também falou. Minha gente, é preciso simplesmente amar as pessoas. É a dica mais valiosa que eu acho que... E eu aprendi também essa dica. Eu tenho primos que são autistas. Eles foram diagnosticados com autismo infantil na época do CID-10, que ainda está em vigor até esse ano, né? Então, eles são... ninguém imaginou, por exemplo, que uma pessoa que teve o desenvolvimento normal mesmo, teve o desenvolvimento comum a todas as pessoas, começou a falar na idade certa, que, aliás, não tem uma idade certa, né? É importante a gente ver isso, que não há um padrão, colocar padrões, colocar pessoas em formas é uma coisa muito cruel. Então, a dica que eu dou é abolir as formas. Não há um padrão.
E eu acho que a gente tem que amar as pessoas. Isso é primordial. Você não pode ter medo de interagir e não pode ter medo de escutar também, de observar, porque isso é primordial. Vou dar um exemplo. Eu adoro exemplos. Desculpa, gente, eu adoro exemplos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa entra no ônibus coletivo, e começa a estereotipar, que são os teams. Os teams são estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos para se autorregular, né? Então, a pessoa começa a ter teams, e aí alguém começa a se irritar. São vocalizações, são ecolalias, são movimentos bruscos, que podem até, inclusive, machucar alguém, não sei. Pode ser estímulos de várias formas, né? Então, a pessoa começa a estereotipar, e aí alguém do ônibus diz: nossa, isso é muito chato. Minha gente, todo mundo tem peculiaridades, tem comportamentos próprios que nem todo mundo vai entender. Então, se a gente começar a se observar, se a gente começar a olhar para si mesmo, a gente vai ver que muitos momentos da nossa vida a gente não é entendido. E é isso que que uma pessoa autista pode sentir, que não está sendo compreendido, que ela grita e não está sendo escutado. Ela se mexe, mas parece que está numa forma besuntada de violência e ódio. Isso é o ideal. O que eu prego sempre é que as pessoas precisam amar umas às outras. E isso independente de ser autista, neurotípico, ter uma psicopatia, enfim, o amor. E isso eu ouvi na fala, acho que foi da Kênia também, e do Marcos Mion também, eu ouvi na fala. Muito, muito pertinente. Kênia, com você. Eu vou falar rapidinho, porque eu tô louca para escutar a Luciane e a Rosália também. É tão gostoso escutar autistas como eu falando, mas eu adoro escutar as mães e as presidentes das AMAs, então eu tenho um carinho tão gigante pela AMA. Eu já fui tão bem acolhida, eu esqueci, eu ia trazer para mostrar aqui no vídeo que eu tenho uma almofadinha da AMA com meu nome, coisa mais linda que eu ganhei numa palestra que eu fiz lá em Cuiabá. E, gente, o que acontece? A pergunta do Marcelo, a Ana respondeu de forma sentimental, muito linda a sua resposta. Eu vou responder agora o outro lado, de forma prática. Ai, gente, minha assessoria aqui, ó, me trouxeram aqui a almofadinha, olha aqui, ó. Quem conhece ama, e aqui, ó, Kenia, eu sou apaixonada por essa almofada. Eu vou agora responder de forma prática, porque a Ana falou com tanta propriedade sobre essa questão da conscientização, eu vou falar de forma prática. Marcelo, para que as pessoas possam conviver, e isso é uma das coisas que eu falo nas empresas, dar treinamento para as equipes que vão receber um lidar. Eu sempre digo, a adaptação é o caminho. Superar, você supera medo de avião, você supera medo de escuro, você supera qualquer dificuldade. O autismo a gente não supera. O autismo continua aqui, do mesmo jeitinho, com a diferença que a gente vai aprender a se adaptar para conviver com a sociedade de uma forma menos agressiva. Adaptar o ambiente mais isolado, porque a pessoa autista sofre com muito estímulo. Isso vale para quem tem criança pequena também em escola, orientar as escolas. Deixa um cantinho para a pessoa autista, para que ela tenha menos estímulo de som, menos estímulo de luz. Tem escritórios, inclusive, que fazem baias fechadas com vidro, para que essa pessoa receba menos estímulo. Evitem fazer muitas perguntas ao mesmo tempo, uma pergunta por vez, de forma mais clara e objetiva. Quando a pessoa autista começar a falar demais e vocês não sabem como fazer parar, vocês fazem um gesto de que estão respirando e olhem para a pessoa. Eu estou te escutando, mas agora eu preciso falar. Você não precisa interromper, você não precisa brigar, você não precisa dar bronca, porque a gente é muito bom de negociar, a gente é muito bom de interagir, muito embora muitas vezes não pareça, mas é porque a sociedade não oferece a ferramenta que a gente precisa. Então, eu vou passar a palavra, senão eu vou ficar a manhã inteira falando aqui. Eu quero muito escutar a Luciana, a Rosália, a Washington, não sei se está aí ainda, a doutora Liana. Vou passar para vocês.
Obrigada, Kênia. Ana Cândida, fique tranquila, você sempre fala muito bem, foi ótimo. Então, gente, eu sou juíza do trabalho, como a doutora Liana me apresentou, mas antes de tudo, acima de tudo, eu sou mãe de uma criança, hoje já garoto, com autismo, que tem 12 anos, e que, se eu for colocar ele dentro do espectro, para poder explicar um pouco melhor como ele é, eu posso dizer que ele é mais próximo do nível 3, embora algumas classificações desses testes tenham colocado ele como moderado, mas eu costumo dizer que ele é moderado porque ele é um severo tratado. Por quê? Meu filho, além do autismo, ele tem apraxia da fala. Então, a comunicação dele é extremamente comprometida. E ele também é uma criança com muita dificuldade de sono, ele tem seletividade alimentar muito forte, mas, além disso, e principalmente, ele é extremamente cativante, porque ele é um menino altamente doce. Eu acho, assim, que a convivência com ele ela é encantadora, porque ele é aquela criança que a pureza ultrapassa, transborda. Eu acho que todas as pessoas que têm o prazer de conviver com ele, elas se transformam, né? Como eu tinha começado a falar antes, foi uma escolha minha aliás, eu não sei nem se eu já pensei diferente alguma vez sobre assumir e contar para todo mundo que ele era autista. Eu achava, e ainda acho, que dizer isso era validar o que ele era e fazer ele entender que ele ser como ele era não era um problema para mim e nem deveria ser um problema para ninguém. Lógico que eu sei que o diagnóstico em si, ele é difícil, para mim também foi. Eu também me senti sem a terra no chão, né, de não saber o que é que ia ser daí para frente, de ter medo por ele, dele ser rejeitado, de o que é que ia acontecer. Mas, acima de tudo, eu olhava para ele e eu pensava, mas ele continua sendo aquela mesma criança que não tinha o diagnóstico até ontem. E eu acho ele perfeito, eu amo do mesmo jeito. E do jeito que tiver de ser, vai ser a partir de hoje, cada dia. E nós fomos aprendendo. Porque o autismo ele é tão plural que não tem como ninguém te dizer como é que vai ser daí para frente. Não tem como você ter certeza de qual vai ser a evolução que seu filho vai ter, né? Ele tinha um prognóstico excelente, assim, aparentemente, até pelo temperamento, por ele ser afetivo, era sempre essa visão de que ele logo ia conseguir ultrapassar as limitações, e isso não aconteceu. Eu acho que muito se fala em cura de autismo em pessoas que saíram do espectro. E isso é injusto, é desnecessário, porque gera uma pressão enorme nas famílias de achar que aquilo tem que ser consertado, que a pessoa tem que ser consertada. E, na verdade, não é. Você precisa entender o funcionamento daquela pessoa, e, claro, isso vem somado a limitações que você, através de ajuda, né, de pessoas que já adquiriram conhecimento melhor em cima daquela área, podem ajudar a superar essas limitações, mas aquela base estrutural de como aquela pessoa sente, como aquela pessoa pensa, ela continua sendo autista. E é isso que você tem que aceitar realmente desde o início. E vai ser diferente, mas não precisa ser ruim. Não é inferior a ninguém. Eu acho sempre importante, todas as vezes que alguma mãe que tem o diagnóstico recente vem falar comigo, de chamar atenção para isso. Olhe para o filho que você tem, pare de pensar no que vai ser daqui para frente, você deixa de amar ele por isso, diminui em alguma coisa o fato de você ter tido esse diagnóstico, do que é o sentido que ele tem na sua vida? Não. Então, é com isso que você vai seguir seu dia a dia.
E é muito importante entender que ele funciona diferente, que uma das principais características é essa. A maioria tem algum tipo de transtorno no processamento sensorial. A forma como eles captam os estímulos do ambiente é diferenciada. Então, eles podem ter sensações mais intensas e algumas até menos intensas. A maioria, meu filho, ele não consegue ficar muito tempo parado. E isso vem de toda uma condição de que ele não tem neurologicamente a mesma estabilidade que outras pessoas que não têm o espectro autista têm. Então, o corpo dele tem uma necessidade de se movimentar para se sentir, para poder ter aquela sensação que a gente tem do músculo quando ele percebe, né? De se situar em algum lugar. Então, são vários detalhes que, ao longo da trajetória de conviver com a pessoa com autismo, você vai aprendendo a entender aquele comportamento e até mesmo a não podar, porque ele é importante para aquela criança. Como não tem uma fórmula, o que é mais... A dica maior é essa: observe esse comportamento. O seu filho está querendo dizer alguma coisa para você, é uma forma de comunicar, tem alguma coisa que ele está querendo transmitir com esse comportamento. Então, antes de tentar eliminar, vamos tentar entender o que é que está acontecendo, né? A Marie Dorion, que é uma mãe de 2 autistas, uma pessoa que eu conheci logo no início do meu diagnóstico, uma pessoa muito transformadora nesse sentido, porque ela ela me fez entender que tinha uma emoção que orientava o comportamento do meu filho. Que poderia ser coisas como: ele está confuso, ele não entendeu as suas orientações, ele não entendeu o que é que vai acontecer à frente, ele está entediado, ou ele está com fome, não percebeu que está com fome e ele começou a se incomodar porque ele não está querendo também parar a atividade que ele está fazendo. Então, a gente tem que, como pais ou cuidadores, nós temos que estar o dia inteiro prestando atenção na rotina da criança para poder saber o que é que provavelmente está motivando aquele comportamento dele. E muitas vezes isso vai, quando você começa a entender e antecipar algumas coisas, até a medicação pode ser menos necessária do que o que seria antes, se você aprende a ler a criança, né? A criança, a pessoa com autismo de uma maneira geral. Outra coisa que eu acho muito importante dizer é que as famílias, principalmente os pais, eles precisam de muito apoio. Claro que a sociedade nossa brasileira é extremamente carente de todo tipo de terapia para o auxílio da pessoa com autismo, mas as famílias também estão exaustas do dia a dia, de ter que estar o tempo inteiro solicitando: por favor, faça tal adaptação. Então, esse movimento, se você conhece alguém, alguma família que tem com autismo, às vezes aquela mãe está horas querendo tomar um banho, se ofereça, sabe? Para ficar um pouco ali na casa dela. Se você não souber ou tiver receio de auxiliar com a própria criança, auxilie em alguma outra coisa na casa. Dê a ela 1 hora de salão de beleza, sabe? Luciane, Aconselhar todas só lhe aquelas que interrompendo. quiserem. Como, Marcelo? Desculpa lhe interromper, mas eu queria muito que você falasse dessa parte, que aprofundasse um pouquinho mais isso que você está falando, porque assim, o caminho de quem tem um autista no seu familiar, ele dá essa oportunidade profunda de evolução humana, mas ele também tem esse lado da rotina que é desgastante, como o Marcos falou, que às vezes irrita, que às vezes lhe tira daquela rotina que você projeta, que às vezes você não consegue, como você falou, tomar um banho sequer, que às vezes você não consegue ter 30 minutos de um jantar com o seu marido ou com sua esposa. Então, eu acho que essa fala da sua experiência acolhe muita gente, né? Então, eu queria que você falasse também dessas situações e para abrir o olho de quem está por perto também, né? Para que tenham compreensão também com vocês, né?
com a rotina de quem cuida, de quem é mãe, de quem é pai de um autista, né? Queria que você só aprofundasse isso. Desculpa a interrupção. Imagina. Primeiro é isso, né? O pai e a mãe, pelo menos no meu caso e das pessoas da maioria que eu convivo, eu não tenho experiência com filhos não neurotípicos, né? A minha só é o meu único filho, ele é autista. A gente precisa estar atento o tempo todo. Não só porque ele não tem noção de perigo, mas nós precisamos estar atentos o tempo todo para o que ele está fazendo, para poder ter uma noção do que está causando o comportamento dele. Então, esse estado é um estado de alerta permanente, né? E isso já tem um desgaste. Eu tenho a sorte, né, de ter uma família muito acolhedora nesse sentido. A minha mãe é muito presente, a minha sogra é muito presente. Então, às vezes, como o Arthur tem um sono muito difícil, não raro a minha mãe ou a minha sogra vem dormir com ele para poder a gente ter uma noite despreocupado, aquela noite do sono profundo mesmo, que você conseguiu reparar as energias, porque há muitos dias ele está com as noites ruins. É uma pessoa que leva, minha sogra leva meu filho todo sábado de manhã para a casa dela, né, para ficar só ela e ele. A minha mãe também leva ele para a casa dela, leva ele para passear, fica com ele se eu vou viajar. Porque é necessário aquele momento que você desliga daquele alerta tão constante, né? E eu digo muito também que quem tem acesso, procure uma ajuda terapêutica, ela é muito importante, ela é muito válida. É aquela pessoa que, se você puder ter acesso, vai fazer uma massagem, vai fazer terapia com psicólogo, né? Porque você acaba se esquecendo muito de si, né? Você está sempre no segundo plano. O casal está no segundo plano, porque o bem-estar daquela criança é o bem-estar do pai. Quem não quer que seu filho esteja bem? Quando o filho não está bem, pai e mãe não estão bem. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma rede que lhe apoia, você fica seguro porque aquela criança está com a pessoa da sua confiança e você pode voltar a olhar para si mesmo. Entende? Então, tem vários textos, né, que falam sobre isso também, da maneira como você pode lidar de uma maneira acolhedora, sendo um amigo de uma pessoa que tem autismo, né? Compreendendo que, às vezes, ela não vai poder ficar num lugar com você a quantidade de tempo que ela gostaria, porque ela vai precisar voltar para casa antes, para não atrapalhar a rotina do filho. Compreendendo que, naquele dia, seu filho não pôde ir para a festa de aniversário, porque ele não estava no dia bom. Não é falta de consideração, é o evento que pode acontecer na vida de uma pessoa com autismo, né? Essa sinceridade acho que é para todos, maneiras, né? De ir acomodando aquela diferença que você tem na sua vida com as outras necessidades que você tem como ser humano, que é ter um momento com amigos, que é ter o seu trabalho. Quantas mães não passam por esse momento, que estão com autismo, que passam por esse momento de pensar, eu vou largar minha profissão e vou me dedicar inteiramente ao meu filho, porque é isso que vai fazer ele se desenvolver. Concordo que a presença com o filho ela é essencial, é uma ligação que a ligação afetiva mais profunda e que pode fazer com que seu filho fique mais à vontade para se interessar em ter novas descobertas e novos aprendizados. Mas, por exemplo, no meu caso, manter o meu trabalho foi fundamental para eu também conseguir me desligar um pouco daquilo, né? E também ter um canal com outras histórias. Eu também queria dizer, também aproveitando o gancho de falas de outras pessoas,
como é importante quando você tem alguém na sua família com autismo, você realmente se engajar, você tentar ser a voz em relação àquela causa. Eu sou formada em direito, né? Eu tenho uma posição na sociedade que me dá abertura, me dá acesso ao conhecimento e a possibilidade de eu divulgar isso. Então, é uma decisão mesmo minha de tentar dar conhecimento a todos aqueles com quem eu convivo, a tentar trazer a realidade do autismo para as pessoas que não têm essa possibilidade, né? De tentar de dar força a outras pessoas, a outras mães, a outras famílias, a buscar pelos seus direitos. Eu trabalho na área trabalhista do direito, né? Então, o que eu poderia fazer em relação a isso foi tentar ver o que é que o mercado de trabalho tem, né, para se modificar para receber essas pessoas. E nesse caminho, junto a outras famílias, de vendo como esses adultos que crescem ainda não têm espaço, porque, como a Kênia falou, eles às vezes não conseguem ter um diploma, acaba que eles têm um acesso ao mercado de trabalho barrado por conta disso, porque as pessoas querem um currículo linear, e nem sempre vai ser possível. Então, hoje eu integro o Fórum Estadual de Inclusão da pessoa com deficiência, não apenas as pessoas autistas, mas a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, com esse objetivo de tentar poder contribuir com a adaptação dos ambientes, né, do emprego à pessoa com autismo. É necessário que as pessoas se voltem para aquilo que elas possam contribuir, na área em que elas puderem contribuir, seja quem tem um espaço de lazer, dando treinamento para uma pessoa, para que os autistas sejam bem recebidos, sejam os arquitetos para entender que a acessibilidade é importante, sejam os professores para poder fazer planos individualizados para aquelas pessoas, seja o empregador para também dar treinamento a seus empregados e poderem receber aquela pessoa melhor, né? Que é mais fácil eu, que tenho, teoricamente, todas as minhas capacidades plenas, tentar utilizá-las para dar o suporte para quem não tem, do que o contrário. E não raro, aliás, na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, eu vejo que aquilo que você transforma para acolher uma pessoa com autismo, ele sempre vai ser também proveitoso para quem não é. Tornar o mundo menos capacitista é bom para todo mundo. Você não tem que estar 100% o tempo todo. Você não precisa, né, Ana Cândida, estar dentro daquele padrão. Você pode ter um outro caminho e chegar também no mesmo lugar. Você pode não executar exatamente 100% do que uma função lhe permite, mas tudo aquilo que você pode dar, você está dando, e aquilo te confere dignidade. Aquilo te dá um lugar no mundo. Aquilo faz com que aquelas pessoas que convivem com você se engrandeçam. Eu acho que isso é libertador, viu, Luciane? Libertador para todos. Você não tem noção do que é esse crescimento. Por isso que essa palestra de hoje, essa roda de conversa, essas falas são... Eu não estava errado na minha percepção de que essa fala, de que essa roda de conversa, esse evento de hoje, para mim, talvez seja o mais importante que o tribunal já fez. Né? Assim, sem nenhum tipo de... Mas porque é algo que são falas que são para o ser humano, e não para o universo autista, são falas para o ser humano. E o segredo, a Ana Cândida foi muito feliz, é o amor, né? É o amor. Qual é a regra? É o amor. E Jesus Cristo, me permitam citar Jesus Cristo, simplificou.
Eu tenho que ser contra ou a favor disso? Eu tenho que ser amar. Amando, está no caminho certo. Compreende diferenças, compreende limitações, compreende que estamos todos unidos, ligados, compreende que não há universos distintos. Então, a regra é o amor, né? A regra é o amor. A Ana Cândida definiu tudo isso. Então, é só eu perguntar, eu estou amando? Se alguém está tendo ali algo que está me incomodando, você está amando, está compreendendo, foi buscar, tenta fazer o raciocínio de entender por que aquela pessoa está naquela situação. Isso vale para qualquer pessoa. É o olhar Isso válido empático, né, para qualquer ser humano. É o olhar empático. A pessoa tem que se sentir confortável sendo como ela é. Como é ruim você se sentir inferiorizado por qualquer característica, né? A Rosália também convive com outras famílias. Uma observação. Há pouco tempo, né, Rosália? Ela também pode dar um relato sobre quais são de como é essa experiência, né? Do que ela traz, né? Da coletânea. Rosália, só antes de você falar, bem-vinda. A Kênia acho que queria fazer uma observação sobre isso que a gente estava falando. Você queria falar, Kênia? Acho que sua internet está travando um pouco. Tá sim. Vamos prosseguir aqui com a Rosália e aí você complementa depois, Kênia. Oi, Rosália, bem-vinda. Vocês estão me vendo? Olá. Vocês estão me vendo? O seu vídeo está travado, Kênia. A gente só te ouve. Oi, Rosália, bom dia. Olá, bom dia, muito bom. Estou amando. É a live que eu já participei de muitos momentos assim, mas eu estou me sentindo tão bem, tão tranquila. Né? Algumas pessoas dizem, você não vai se preparar para a live. É como se eu estivesse em casa, sabe? Porque já tenho essa familiaridade com o Marcos Mion, que eu acompanho, é uma pessoa que eu admiro muito mesmo. Né? Agradecemos muito a disponibilidade que ele tem de pensar não só nele, no filho dele, mas em toda a sociedade, né? Em todas as famílias que têm filhos com autismo. A Ana Cândida, que eu costumo sempre dizer que é um presente que a AMA recebeu, né? Um presente grandioso. Então, a AMA é uma antes e depois que a Ana Cândida está aqui conosco, né? Então, assim, quando tem algum evento, alguma coisa que dentro da instituição, seja interna ou externa, eu gosto de ouvir a última palavra é a da Ana Cândida, porque faz toda a diferença. A opinião dela faz toda a diferença aqui nas nossas ações que a gente toma no dia a dia, porque ela tem contribuído muito significativamente. Né? Quando ela chegou aqui a primeira vez, que ela estava na intenção de se afastar do emprego. Eu disse, não, você não vai fazer isso, porque é um direito seu, você conquistou, você fez a prova, fez o concurso, passou. Então, o que tiver ao meu alcance para fazer em busca dessa parceria, ampliar essa parceria que a AMA tem com a prefeitura, e trazer a Ana aqui, trazer você para trabalhar conosco, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Então é um presente enorme. Eu me sinto muito tranquila, muito bem. Aprendo muito com a Ana. Né? Tem também a doutora Luciane, que é uma pessoa que eu amo assim demais. Ela tem uma sensibilidade. Ela é colaboradora diária da AMA, está sempre muito preocupada, perguntando o que ela pode estar fazendo para ajudar a AMA. E eu agradeço, nesse momento, assim, em público, eu agradeço essa sensibilidade dela, aos outros, todos vocês aí que trabalham junto com ela, pessoas que têm colaborado muito com os trabalhos. E mais, trabalhar mais da sensibilidade, da conscientização. Então, uma das atividades que a AMA faz é isso, é trabalhar em prol dessa conscientização da sociedade, trazer as pessoas, sejam os políticos, sejam artistas, né? Aí nessa fala do Marcos Mion, eu estava pensando assim, meu Deus, eu vou aproveitar esse momento e vou dizer que algum artista, se alguma pessoa, né, que tenha condição, que tenha visibilidade,
quiser fazer uma ação para ajudar a AMA, nós ficaríamos muito gratos, né? Abraçar essa causa. A AMA hoje tem uma sede própria que precisa ser ampliada, porque nós temos mais de 500 pessoas, não só crianças, mas adolescentes e adultos, que estão numa lista de espera, aguardando um apoio e um suporte, porque não tem onde buscar, não tem recursos para pagar. E a gente sabe que há uma carência ainda muito grande nesse sentido. E até nisso a Ana se preocupa, ela pensa nessas famílias, nessas mães, né? A gente está sempre pensando em algumas estratégias, e estamos aí elaborando já um trabalho que é muito importante no sentido de acolher também essas famílias que estão na lista de espera, né? São mães, são pais, avós, tios, uma família toda que precisa de ajuda, de orientação. E eu até estava falando ontem que, assim, nós precisaríamos de uma política no Brasil voltada para o autista e que, a partir do momento em que a criança recebe o diagnóstico de autismo, ela não precise ser logo encaminhada a tomar medicação, porque é possível, sim, tratar o autista, a família, nos primeiros anos de vida, sem precisar introduzir logo essa medicação, que às vezes traz muitos efeitos colaterais, né, que às vezes prejudica muito mais a criança que o autismo em si, né? Mas ainda estamos caminhando, né? Mas eu fico muito feliz de poder estar no momento desse, né, discutindo, falando sobre a importância de se falar de autismo, sobre a visibilidade que nós precisamos continuar dando para as pessoas com autismo adulto que estão no mercado de trabalho, que estão encontrando diversas barreiras para continuarem, né, nos seus espaços, conquistando. E aí tem uma preocupação também com os adolescentes. Nós temos muitos adolescentes que não têm uma atividade voltada para eles, para que eles se sintam acolhidos também. Eu ouço diariamente, são famílias que me ligam, que me pedem orientação. Às vezes eu chego a passar mais de meia hora no telefone, né, conversando, orientando as mães que procuram a AMA para tirar algumas dúvidas sobre determinados comportamentos dos filhos, né? Quando é possível fazer palestra, participar de ações em outros locais, que a Ana Cândida vai, ela leva uma contribuição muito significativa para as famílias, para os educadores, para os profissionais da área de saúde, em todas as áreas, né? Então, é muito importante a gente poder falar de autismo cada vez mais, é fundamental. Pô, Rosália, obrigado pelas suas palavras. Você nos honra muito a sua presença aqui, porque você que está aí com uma vida dedicada a essa causa, né? Você tem uma vida dedicada a essa causa, tem uma a sua causa sua causa de vida é essa. Como se torna a causa da doutora Luciane e da Ana Cândida e da Kênia. Então, obrigado, sua participação aqui nos orgulha bastante, nos orgulha bastante. Eu queria, acho que a gente já tomou muito tempo da Kênia, da Ana Cândida, da doutora Luciane, da Rosália. Viu, doutora Regina? Eu quero deixar, se vocês concordarem, doutora Luciane, para as considerações finais da Kênia e da Ana Cândida, e a gente já caminha para o encerramento. Eu estou muito feliz mesmo. Me emocionei por vários momentos. Me toca muito todos esses depoimentos. Então, assim, se encerrasse hoje a minha participação na escola judicial, eu já estaria muito feliz com essa entrega. Então, volto a falar, isso é um sonho. Eu já tinha conversado várias vezes com a doutora Luciane sobre alguns eventos, algumas coisas que deram certo, outras não. Mas eu acho que essa voz que a gente vai dar, e isso não vai parar por aqui. Isso vai estar gravado no canal da escola. A assessoria do Mion normalmente passa, divulga, a Kênia também vai divulgar alguns trechos. Isso aqui vai ecoar.
E aí meu desejo profundo é que cada pessoa receba a mensagem, alguma mensagem que foi passada aqui e lhe caia da maneira que lhe conforte, da maneira que lhe sirva para mudar a vida. Então, eu já, para não falar demais, assim, muito obrigado pela participação de todos. Doutora Regina, obrigado. Você estava em audiência, mas faz questão de voltar. Doutora Luciane, muito obrigado. Eu lhe admiro bastante, muito mesmo. Já lhe conhecia desde muitos anos, né? Não vamos falar muito de tempo, não. E hoje é um presente estar aqui, ter aqui vocês, Rosália, Kênia, meu Deus do céu, você é uma estrela, viu? Uma estrela. Você conduz aqui, pode ser apresentadora de televisão, né? Você tem uma estrela muito, muito linda. E Ana Cândida, você também é muito legal. Olha, eu me diverti, eu me emocionei, eu aprendi com você. Olha, você é legal desse jeitinho aí, trocando algumas coisinhas, eu sorri, de verdade. Poxa, é muito legal. Então, tope qualquer parada, seja você mesma, e é isso, isso serve para todo mundo. Obrigado, obrigado. Você é show de bola, muito legal, muito carismática também. Que evento, viu? Tô muito radiante, feliz demais. Então, se vocês quiserem falar ainda, mas eu acho que a gente deveria ouvir Kênia e Ana Cândida, tá bom? Passo aí a palavra para vocês. Já estamos aí na roda, na parte final. Fiquem à vontade. Obrigada, Marcelo. Vou encerrar, então. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? A gente escuta bem e te ouve bem. Te vê bem. Obrigada, Marcelo, pelo carinho, pelas palavras. Eu quero só pedir para que as pessoas não julguem as outras pela aparência, pelo que elas demonstram ser. Nós somos todos muito diferentes, assim como eu coloquei ali no nosso chat privado, né? Nós somos tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo. Uma pessoa que chega onde eu cheguei, que chega onde a Ana chegou, nós lutamos muito para chegar até aqui. E nós nos doamos muito para poder fazer parte desse mundo. Então, se a pessoa quer julgar, primeiro, então, que ela vá atrás de informação, que ela entenda um pouco sobre a Kênia, sobre a Ana, antes de ter qualquer opinião sobre elas, para que essas pessoas vão atrás, porque muita gente me julga também por falar bem, por estar maquiada, por estar produzida, e as pessoas não sabem a luta que foi e o que isso representa na minha história de vida. Então, eu vi vocês falando ali sobre o amor, né? A gente tem que ensinar a sociedade a ter amor, ok. Isso é muito válido, e como eu disse, a Ana complementou a minha fala falando de amor, mas eu, enquanto autista, tenho a missão e o dever de falar que o amor é um sentimento, não é uma ação. E a gente não vai colocar amor na sociedade. A gente tem também que ter esse lado de bater de frente mesmo, de lutar pelos nossos direitos, de exigir que nós tenhamos o nosso lugar na sociedade. Gostem as pessoas disso ou não, amem isso ou não. O nosso lugar é em todo lugar, como diz Fátima Dequante, lugar de autista é em todo lugar. Então eu vou deixar esse recado para vocês. Muito obrigada por terem me escutado e parabéns para todos vocês que falaram lindamente. Eu posso falar? Ana Cândida. Obrigada. Eu estava ouvindo a Kênia falar e a doutora Luciane também, e eu acho que conhecimento é muito importante para diminuir as barreiras atitudinais também, essas barreiras que impedem que a gente possa frequentar lugares. A Kênia falou sobre a questão de adaptações, né? Adaptações são muito necessárias, e eu acho que uma dica final é para escutar. Eu continuo batendo na mesma tecla. Escutem as pessoas autistas e abram a mente para as nuances do comportamento humano, né? Eu acho que a gente precisa desse olhar ampliado mesmo. A gente precisa... eu não conhecia
essas ideias da Kênia, achei muito legal essa questão da ação, né? Acho realmente que agir é totalmente necessário mesmo. As pessoas têm que mudar mesmo, ressignificar nomenclaturas, principalmente. Por exemplo, não há necessidade de encaixe, não há necessidade de se adaptar. A necessidade, aliás, não há necessidade da gente mudar, quer dizer, não há necessidade de mudanças. A gente tem que viver em harmonia, olhar o outro como neurodiverso ou como pessoa com suas linhas de pensamento. A gente pode ter linhas de pensamentos diferentes e eu acho que isso é extremamente válido. A gente só precisa escutar. Eu vou passar para a doutora Regina dar a mensagem final, junto com o doutor Washington também. A Rosália primeiro, doutor Washington, doutora Regina e a doutora Luciane finaliza o evento, tá? Já tá feito esse pedido. Doutora Rosália, dê seu recado final, aí a gente fala assim para o doutor Washington, a doutora Regina, que é outra estrela também, vai falar, e aí, por fim, a doutora Luciane, tá? Tá certo. Eu estava lembrando aqui da minha sobrinha com síndrome de Down, a Gláucia Raíla, que ela tem 34 anos, né? Ela diz que eu sou a segunda mãe dela, e ela sempre nos dá uma lição também de vida a cada dia. Então, ela usa sempre essas duas palavras, amor e respeito. É o que as pessoas precisam, é o que nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Nessa mudança atitudinal, nós temos que colocar amor e respeito, tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, né? E nos especializarmos em cuidar de seres humanos. Né? Ele não vou atender esse menino autista porque eu não sou especialista em autismo. Não precisamos ser especialistas em autismo. Nós precisamos ser especialistas em amor, em respeito, né? E em cuidar um do outro, cuidar do ser humano. Isso é o que faz a diferença na vida de cada um de nós, né? É tratarmos o outro como nós queremos ser tratados. Então, vamos amar as pessoas, respeitar e procurar, né? Conhecer para aprender a conviver com as pessoas. E nunca julgar, mas procurar conhecer e entender como que eu vou fazer para ajudar. Eu posso ajudar a essa pessoa, a essa família, então eu estarei ajudando. Se eu não puder, eu não devo atrapalhar, né? Mas sempre ajudar, respeitando e entendendo as diferenças, porque cada um de nós temos as nossas particularidades e as nossas diferenças. E a partir do momento em que nós aprendemos a respeitar o outro, nós vivemos melhor. Doutor Washington. Bom dia a todos e todas, boa tarde, né, na verdade. E em nome da coordenação aqui da EJUD, da Escola Judicial do TRT da 22ª Região, eu só queria agradecer, né? A minha mensagem é de imensa gratidão a todos os participantes aqui dessa roda de conversa, né, que foram verdadeiros palestrantes aqui para todos nós sobre esse assunto, ao Marcos Mion, que muito nos honrou com a sua presença, a Kênia, a Ana Cândida, a minha colega Luciane, a Rosália. O que eu aprendi aqui com vocês hoje é de um tamanho assim imensurável, né? E vocês realmente são exemplos, são inspirações, são referências, não só nesse assunto específico do autismo, mas como seres humanos mesmo, em todos os aspectos, né? Em todas as facetas. Eu fiquei realmente encantado aqui com a Kênia, com a Ana Cândida, com as lições que vocês passaram para nós, enfim, e com a comunicação
perfeita com o público, né, falando exatamente o que a gente tem que aprender sobre esse assunto, né, e a maneira como a gente tem que lidar de um modo muito sensível, de um modo muito transparente. Então, enfim, foi um evento grandioso, não só nas participações de vocês, que são muito expressivas para nós, e na presença do Marcos Mion, mas um evento grandioso no aprendizado e nas lições que tivemos aqui. A Rosália também, enfim, com o seu papel institucional, né, de apoio a essa causa, a esse tema, e a Luciane com o seu exemplo de vida, né? E a Luciane trouxe aí também uma pitada, a Kênia também trouxe uma pitada da interlocução entre esse assunto e o nosso direito aqui, né? De que modo o direito pode ajudar também. A Luciane trouxe um pouco disso, o Marcos também, ao citar uma lei de São Paulo, né? Existe a lei já que traz o nome do filho do Marcos Mion, que é a Lei Romeu Mion, enfim. Então, além de agradecido, e a mensagem aqui é de imensa gratidão, eu só posso dizer que fiquei encantado com tudo que nós vivemos aqui hoje, né? Com essa vivência que tivemos aqui hoje. Então, Kênia, Ana Cândida, Rosália, Luciane, não será a primeira vez, como disse o Marcelo, provavelmente chamaremos vocês mais vezes, não só para eventos como esse, né? Eventos de palestra, de conversa, mas também ações, né? O que pudermos fazer de ações aí para o tribunal. E a Luciane é uma ponte nossa, né? Nesse assunto e para tantos outros também. Muito obrigado. E é isso, eu passo a palavra aqui à minha colega Regina, que eu sei que em nome da coordenação também está encantada e bastante agradecida. Bom dia a todos vocês. Na realidade, o Austin já falou, e eu vou ser bem breve, que já se encaminha para o encerramento, mas é só efetivamente para registrar o meu agradecimento e assim, a minha emoção de ter ouvido vocês, agradecer o Marcos Mion. Ana Cândida, você é um doce, gostei muito. E a dobradinha, Ana Cândida e Kênia, faz toda a diferença, porque o respeito, Kênia, como você fala, a luta por direitos, o seu lugar, que é seu na sociedade, deve ser visto, não é? Como um direito por todos. E, juntamente com o amor, como falou a Ana Cândida, então... Muito lindo. A Luciane tem toda a minha admiração, meu amor, que ela sabe, pelo convívio diário e o meu respeito pela mãe, pela profissional e pela forma de abordagem, porque ela faz disso, assim, ela é grande, ela é iluminada e isso nos toca imensamente. Viu, Lu? Rosália, muito obrigada pelo seu papel, muito bom lhe ouvir. E só temos efetivamente aqui da escola a agradecer a participação de todos vocês. Obrigada, Marcelo, presente aqui. E, por fim, desejar que efetivamente essas palavras e essas ações, elas se reproduzam, elas sejam como sementes, né? Que sejam, assim, voem na nossa sociedade e encontrem um lugar para germinar. Só isso, bom dia. E gratidão é nosso nome hoje, e emoção. Obrigada. Eu vou finalizar e pedir um pouquinho a paciência de vocês, porque eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, né, agradecer imensamente a iniciativa da escola, na pessoa da doutora Liana Scheiber, pela sensibilidade de trazer o tema de uma forma assim destacada, com um evento de uma magnitude como essa, porque o que nós queremos como familiares e como autistas, como familiares de pessoas com autismo e autistas, imagino, pelo que eu já converso, é ter espaço. Né? Nós queremos que as pessoas entendam que essa diferença não nos diminui. Essa diferença, ela carece de apoio e as pessoas com autismo e suas famílias, elas não querem mais ficar na posição de que elas estão pedindo tudo. Não, elas não estão pedindo, elas têm direito.
Isso é uma questão de dignidade, elas são cidadãs, como qualquer pessoa. Elas têm capacidade. Vamos abrir a cabeça, ampliar para receber o outro que não é igual a gente. O acolhimento, ele é isso. Ele é você conseguir enxergar a beleza na diferença do outro. E mais do que isso, você se dispor a aprender com essa diferença. Eu agradeço as palavras da Rosália, da Regina, muito, muito generosas as palavras de vocês, porque com vocês eu só aprendo. Ana Cândida, você, então, é uma portinha para a cabeça do meu filho, a Kênia também. Eu acho que essa contribuição de falar, de se expor, de contar as próprias experiências, ela é muito válida para os familiares, principalmente daqueles que convivem com autistas que não conseguem se comunicar, né? E eu queria encerrar a minha fala lendo um texto que eu acho assim, maravilhoso, sabe? Eu vi em algum lugar nas redes sociais, não sei de quem é o autor, mas eu acho ele extremamente pertinente, principalmente para o tema que nós trouxemos hoje. Ele diz assim: o que dizer a uma mãe que acabou de receber o diagnóstico do filho? Dê tempo ao tempo. Você precisa se permitir chorar pelo filho que pensou que teria. Precisa se permitir sentir raiva e inveja, pois você nunca pediu para encarar essa jornada. Nunca pediu que seu filho fosse especial. Mas chegará um dia em que sua tristeza vai romper a superfície e você finalmente conseguirá respirar. E nesse momento perceberá que sua vida ganhou um novo sentido. Todas as pessoas que cercam seu filho se tornarão pessoas melhores por causa dele. E pelo fato de você sair dessa com uma nova perspectiva da vida, aprenderá a se preocupar menos com as coisas que na realidade não têm importância. O café derramado, o trânsito matinal, as reuniões às quais você faltou, tudo isso será bobagem. Você terá uma missão mais importante do que tinha antes e por isso essas coisas não vão mais afetá-lo. E à medida que seu filho for crescendo, as vitórias dele lhe trarão mais alegria do que você julgava possível. Cada sorriso, cada balbucio, cada vez que ele bate palmas, tudo será motivo de celebração. Quando ele rolar completamente ou aprender a se sentar pela primeira vez, você vai até chorar, ao mesmo tempo em que perceber que os gráficos sobre as conquistas feitas pelas crianças não são tão importantes quanto parecem. Você ganhará paciência e boa vontade, aprenderá que seu filho desbrava seus próprios caminhos e se desenvolve em seu próprio ritmo, e perceberá como sua vida é melhor agora que seu filho faz parte dela. Você fará novos amigos, pessoas que estão trilhando caminhos semelhantes e com quem você partilha uma conexão instantânea. Não posso mais imaginar minha vida sem essas pessoas. É como se fôssemos uma só família, e torço pelos filhos delas com o mesmo vigor e entusiasmo que pelo meu. Haverá percalços? É claro que sim, mas não temos muitas coisas garantidas nessa vida e precisamos agarrar a felicidade, não importa que forma inesperada ela assuma. Para mim, a felicidade é um filho especial, que tem um sorriso mais luminoso que qualquer outra pessoa que já conheci na vida. Sua felicidade chegará também, prometo. E será maravilhoso. Bom dia, com essas palavras eu acho que eu resumi o que é essa experiência, né? Que essa sementinha realmente fique plantada no coração de cada um, né? Quem quiser conhecer mais sobre o autismo, além de todo o conhecimento que tem na internet, né? Eu tenho certeza que as famílias com autismo também têm o maior prazer em abrir portas para que o seu filho seja compreendido. Dentre essas pessoas estou eu, tá? Então, bom dia a todos, muito obrigada.